A Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O tema da nossa mensagem para essa noite é vencendo o espírito do medo. Glória a Deus. Vencendo o espírito do medo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, o verso de número 7, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Nós então lemos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, esse versículo, para ser um versículo base para a nossa mensagem dessa noite, onde nós queremos explorar um pouco mais a respeito do medo. E nós iniciamos com o título da mensagem, declarando, afirmando, com base nesse versículo que lemos, que existe um espírito de medo. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, o seu filho na fé, ele diz assim: o apóstolo Paulo já estava preso em Roma, e havia ali Timóteo era o líder da igreja em Éfeso, e existiam 4 cidades que eram as principais cidades, as maiores cidades do Império Romano na época. Além da própria Roma, existia Éfeso, se eu não me engano, Antioquia, e me fugiu agora o nome da outra cidade. Mas Éfeso era uma grande cidade para a época, e ali, quando o apóstolo Paulo esteve ali, se eu não me engano, por 2 ou 3 anos, ele fundou a igreja e deixou ali alguns líderes. E depois de tudo que nós sabemos que foi acontecendo ao longo da vida dele, ele terminou sendo preso, ficando preso em Roma. Nessa ocasião ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta para o seu filho na fé, Timóteo. E o que estava acontecendo? Então, naquele tempo, era o governante, o imperador, era Nero. E Nero, enlouquecido por toda a história da vida dele, ele resolveu construir um palácio na cidade de Roma. E para construir esse palácio, como ele queria, ele teria que destruir as casas naquele local. Ele queria construir lá no centro da cidade de Roma. Então ele mesmo planejou um incêndio, um grande incêndio em Roma, e ele culpou, para se defender dos senadores, porque naquela época o imperador ele ficava sujeito à aprovação de medidas, de leis, ele ficava sujeito à aprovação do Senado. O Senado tinha grande poder. É mais ou menos como acontece hoje no Brasil. Nós temos um presidente da República e temos um Congresso composto pela Câmara e pelo Senado Federal. Ali, se o presidente quiser aprovar alguma lei, alguma mudança, tem que ser aprovado por eles lá no Congresso. Senão, ele não consegue aprovar alguma medida que envolva criação de uma nova lei ou alguma mudança além das leis que já existem. Então, assim ele fez, e ele, para se defender, porque os senadores o culparam, já existia uma suspeita que ele mesmo teria promovido aquele grande incêndio, e ele foi chamado para prestar esclarecimentos, para se justificar, se defender, e ele arquitetou então esse plano de culpar os judeus, de culpar os cristãos, especialmente, porque nem todo judeu era cristão, assim como ainda é hoje. Então ele culpou os cristãos, falando que os cristãos ficavam proclamando que um novo rei viria. Eles estavam falando da volta de Jesus, mas eles, por não terem o entendimento, eles pensavam que eles estavam tratando de um rei humano, terreno, que viria para libertá-los da escravidão do Império Romano. Então ele inventou tantas coisas de uma forma um raciocínio lógico, convincente,
para quem não era espiritual, que não tinha o discernimento das coisas de Deus, então os senadores compraram aquela mentira dele, acreditaram nele. E aí, a partir de então, foi autorizado pelo próprio Senado, foi autorizado pelo próprio Senado uma grande perseguição. Até então, o povo de Deus era perseguido pelos judeus. Os cristãos eram perseguidos pelos próprios judeus, ou seja, aqueles que não criam que Jesus era o Cristo. Então eles não criam que Jesus, o Senhor Jesus, era o Salvador da humanidade, era o Filho de Deus, e eles então perseguiam os cristãos por isso, especialmente a cúpula, os dirigentes que compunham o Sinédrio. Eles tinham poder de certa forma, governar o povo judeu, porém eles ficavam na dependência da aplicação de certas medidas, de certas decisões, eles ficavam na dependência de Roma, do Império Romano. Por isso que quando Jesus foi condenado, foi preso, e os membros do Sinédrio queriam que ele fosse morto, eles levaram diante de Pilatos, que era o governador. Então foi por isso que Jesus foi ali naquela ocasião condenado, onde Pilatos apresentou Jesus e Barrabás ao povo, e o povo infelizmente escolheu por um lado escolheu Barrabás, por outro lado felizmente, porque Jesus realmente veio para morrer, para tomar o nosso lugar e se tornar o nosso libertador. Amém? Então o apóstolo Paulo estava preso, e ali em Éfeso havia tido já uma grande perseguição. Então muitos dos líderes haviam abandonado o barco, ficaram com medo de serem mortos, e abandonaram a igreja. Então Timóteo estava com medo também, porque ele ficou praticamente sozinho na liderança da igreja. Era uma grande e numerosa igreja. Timóteo ainda era um jovem, ele ainda não tinha maturidade suficiente, não tinha experiência suficiente para enfrentar aquela adversidade. E com essa perseguição de Nero, nós sabemos que houve muitas mortes. Iniciou-se as mortes lá no ginásio, onde os cristãos eram levados para serem torturados e mortos pelos leões, comidos pelos leões. Foram transformados em tochas humanas, colocados nos postes, embebidos com piche, queimados vivos. Então foi terrível, realmente foi uma atrocidade, uma perseguição muito violenta. Então eles tinham razão de terem medo, humanamente falando, eles tinham toda a razão. Era um perigo real, não era um perigo imaginário, só da mente da pessoa, porque existem vários tipos de medo. Existem medos que são criados pela imaginação da pessoa. Às vezes a pessoa, ela imagina que algo pode acontecer, e se ela não lutar contra o medo, aquilo vai tomando uma proporção tão grande, tão forte, que para a pessoa se torna real. Dentre outras coisas que seguem essa mesma lógica. Então nós precisamos entender um pouco mais sobre o assunto, para também nós não incorrermos no erro de nos deixarmos dominar pelo medo. Nós, por exemplo, precisamos entender melhor, buscando entender melhor o que é medo. Nós pesquisamos aqui no dicionário algumas palavras que são semelhantes ao medo. Então aqui nós encontramos acovardamento, ou seja, a pessoa, covardia, assumir uma posição de covardia, ser covarde diante de uma situação, é semelhante a ter medo. Desânimo, quando a pessoa fica desanimada, também
é considerado semelhante a um medo, ou seja, a pessoa fica desanimada porque ela tem medo que ela não vai conseguir fazer alguma coisa, ou tem medo que ela não vai conseguir, não vai dar conta, ou que algo ruim vai acontecer, então ela desanima, fala, não vou fazer, não vou sair de casa, eu não vou sair de casa porque se eu atravessar a rua o carro vai me atropelar, né? Não, eu não vou sair de casa porque vai chover, eu estou com medo dessa chuva aí, a chuva está armando uma chuva muito forte, o tempo está muito fechado, eu estou com medo, eu não vou sair de casa. Por exemplo, fraqueza, horror ou pavor, e outras coisas mais. E também, agora o oposto, o contrário de medo, palavras que também tem um sentido contrário ao medo: intrepidez, ânimo. Então a pessoa, quando está animada, está disposta, ela não está com medo, ela está animada, ela está com coragem para fazer as coisas. Audácia, bravura, decisão, destemor, galhardia, desassombro, dentre outros. Então, veja bem, nós lemos aqui no versículo que nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que, vamos repetir: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, e nós podemos colocar no lugar da covardia o medo, como sinônimo, conforme nós lemos agora. Nós não vamos trocar o que está escrito na Bíblia, mas o sentido é de medo. A pessoa se acovarda porque está com medo. Era o que estava acontecendo com Timóteo, ele estava com medo. Estava com medo de ser morto, ele estava com medo das consequências de ser cristão numa situação totalmente adversa, e era um perigo real e iminente, ou seja, estava para acontecer a qualquer momento, ele ser preso, ser morto, enfim, a coisa estava realmente feia. Só que aí o apóstolo Paulo fala para ele: Timóteo, Deus não nos concedeu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, apóstolo Paulo, mesmo estando preso, aguardando o seu julgamento, já prevendo que provavelmente ele seria condenado à morte, ele estava encorajando a Timóteo. Falou: Timóteo, você não fica com medo não, e também não tenha receio por causa de Jesus e nem por minha causa. Se nós lermos aqui o capítulo 1 todo, nós vamos ver que é esse contexto. Paulo estava estimulando Timóteo a ter coragem, a permanecer confiando em Deus, a ter fé em Deus para vencer aquela adversidade. Amém?